possamos aqui meditar em algo da parte de Deus, tá? Lucas 24:13, achou aí, amém? Pois pode manter sua Bíblia aberta, a gente vai discorrer algumas coisas, mas nós queremos falar sobre a centralidade disso, né? A importância de uma igreja ter uma teologia, uma doutrina definida, tá? E a gente vai até o fim dessa entender o que isso tem a ver com a palavra de Deus, com as nossas vidas e assim diante. Diz assim, a minha tradução, meus irmãos, eu estou usando a NVT, as palavras elas são muito mais próximas do nosso português de hoje, tá? Mas se mudar um pouquinho aí da sua, não tem problema, o sentido é o mesmo, tá? Diz assim, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles param com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjo que lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então, Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que a Escritura diziam a respeito dele. Amém? Amém. Então, se assentem, querido. Meus irmãos, no mundo que nós vivemos, a gente, por exemplo, para eu chegar aqui no Caruru com vocês, eu passo por um monte de igreja. Eu venho lá do Monte Castelo. Então tem uma porção de igreja batista, batista renovada, batista do 7º dia, que eu fico mais perplexo. Batista do 7º dia, mas tudo bem. Batista do 7º dia, batista renovada, batista da palavra. Se eu passar um pouquinho mais pelo centro, presbiteriana, quadrangular, e aquelas igrejas independentes que a gente tem por aí, né? Eu posso passar ali pela Testemunha de Jeová, um pouquinho mais ali embaixo. Se eu não me engano, tem o Salão do Reino, etc. ali. Então, a gente passa por diversas igrejas. E nós vivemos num tempo, meus irmãos, em que as pessoas têm esse contato com algo divino na cabeça delas. Né? Fora, se a gente não contar, a gente está falando isso mais uma corrente que fala de Bíblia, né? Mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver nas placas dos postes, né? A respeito de centros espíritas, de Umbanda, etc. Seixonoe, ou seja, vários tipos de ajuntamentos. Mas o que diferencia a nossa igreja, meus irmãos, de outras igrejas? E quando eu falo de igreja saudável, e eu comentei, acredito, um pouco na quinta passada, né? Mas quando a gente fala de saudável, a gente está falando de algo que está em seu pleno funcionamento. Se nós falamos de saudável, é algo que está naturalmente se desenvolvendo. Se eu não estou saudável, eu não estou na minha capacidade máxima, seja intelectual, seja física, emocional. Mas a partir do momento que eu estou saudável, eu consigo alcançar o máximo daquilo que eu possuo. Então, uma igreja saudável é uma igreja que ela pode fazer a obra para a qual ela foi criada para fazer. E a igreja de Jesus Cristo foi chamada por uma obra específica na terra. Porém, é necessário conhecer que obra é essa, que Jesus é esse, que igreja é essa. Então, são todos termos, meus irmãos, que têm que estar bem definidos. Então, para que isso esteja bem definido, nós devemos olhar com um olhar diferenciado de toda a sociedade. Por exemplo, se você parar para conversar com alguém, talvez alguém que a gente chama assim de simpatizante do Evangelho, o pastor Giovanni gostava
de falar isso quando ele apresentava, né? Alguém simpatizante do Evangelho, que são aquelas pessoas que vêm na igreja, principalmente na quinta-feira da Vitória, que tem por aí, né? Vem na igreja procurando alguma coisa ali para aquela sua dor do momento. Então ela é simpatizante, ou seja, ela quer algo do divino, algo do sobrenatural sobre a vida dela, mas ela não tem um relacionamento, ela não tem uma troca, ela não tem intimidade com aquilo que ela procura se relacionar. E essas pessoas, elas têm uma visão de Deus muito interessante. Certa vez eu conversei com um amigo que ele falou assim: olha só, esse Deus aí, eu não sei, eu não consigo aceitar. Um Deus que ama, mas é um Deus que também tem um inferno, e as pessoas vão ser separadas. Então ele pegava um Deus à la carte. É como se pegasse um cardápio assim, não, peraí, não, adultério, não, é fácil. Não, roubar, isso depende. Então ela vai escolhendo. Não, amor eu quero. Não, Deus de amor, não, esse aqui tá bom. Então as pessoas têm uma visão de um Deus à la carte, um Deus conforme aquilo que elas esperam de um algo sobrenatural. Porém, a base de uma igreja saudável, de acordo com a palavra de Deus, é aquela que tem a visão de Deus conforme Ele mesmo tem. Que bênção, né? Porque, meus irmãos, Deus não é como eu. Eu tenho uma visão distorcida de mim mesmo. Às vezes eu estou me achando demais, eu não estou com aquela bola toda. Às vezes eu estou me achando de menos e eu poderia andar um pouquinho mais de cabeça erguida. Na verdade, não é assim, meus irmãos. Mas Deus, Ele é o quê? Santo. Se Ele é santo, Ele é perfeito. Sendo perfeito, então Deus não tem variações. Ele está pronto, pleno, já desde a eternidade. Então Ele é aquele que tem autoridade suficiente, poder suficiente, firmeza, fidelidade suficiente para falar quem Ele é. Amém? E como que eu ouço Deus falar quem Ele é? Vamos lá. Quem que está com esse livrinho aí na mão aí? Como que eu ouço, meus irmãos? Pela palavra de Deus. Porque Bíblia, né, lá do grego biblos, que é juntamento de livros, às vezes perde o sentido. Isso aqui não é só biblos, não é Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus, ou seja, a palavra dele mesmo, é que tem que dizer quem Ele é. Para que a gente não construa, meus irmãos, deuses falsos. Para que a gente não construa um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Agora você entende lá as palavras do Antigo Testamento, quando o profeta diz que o seu Deus é o seu ventre. Por que ele usa essas? Ele está querendo dizer que esse Deus que você serve é um Deus feito à sua imagem e semelhança. É do seu ventre, dos seus desejos, das suas vontades. Mas o Deus que eu conheço, Ele não é feito por mãos humanas. É Ele que é o Criador de todas as coisas. Ele que olhou para o homem, depois de terminar toda a criação, Ele fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então isso aqui eu estou falando de teologia, meus irmãos, doutrina. E nós precisamos de uma igreja embasada, meus queridos. Se não tiver uma doutrina bíblica, esse é o conceito, uma teologia, uma doutrina bíblica, baseada na Bíblia, que flui da Bíblia, que é construída a partir daquilo que a Bíblia diz, nós não conseguimos ir adiante. A gente pode até juntar muita gente, porque daí o anticristo trabalha a nosso favor. Você sabia disso? A Bíblia vai nos ensinar que ele trabalha a favor do mal, ele opera. Por isso que muitas das vezes o crescimento não é reflexo de saúde. Você já viu câncer? O Toninho vive lá no hospital, não é verdade? Né? Ou tem bastante contato. Então, o câncer o que é? É crescimento de célula, multiplicação. Mas é saudável, irmão Toninho? Não. Se é um câncer maligno, é um desenvolvimento, é um crescimento que é danoso ao corpo. Então, o crescimento não necessariamente é de algo saudável. Pode ser de uma coisa ruim, uma coisa doente, que no fim vai levar o quê? A morte. Então, quando nós olhamos para a nossa igreja, eu espero que você, em nome de Jesus Cristo, reflita nisso. Nós precisamos olhar a nossa igreja e buscar, se ela já não tem definida, mas definir a teologia, meus irmãos, a doutrina que embasa a nossa igreja. Por exemplo, quando nós vamos falar de casamento, como que se vai ser o casamento? Se nós vamos falar de separação, como que vai ser a separação? São temas complicados, mas são temas do dia a dia, meus queridos. Se nós vamos falar de morte, que palavras nós vamos ter para aqueles que ficaram? Porque para quem morreu não tem nada, mas para quem ficou, que palavras nós vamos ter? Para quem perde emprego, para quem perde um familiar,
Para quem ganha alguma coisa, para quem tem muito dinheiro, o que a gente fala? Para quem tem pouco, o que a gente fala? Para quem está com saúde, o que a gente fala? Para quem não tem saúde, você está entendendo isso aqui? Nós precisamos, meus irmãos, extrair da onde? Da Bíblia. Mas a Bíblia, meus irmãos, e algo que eu aprendi recentemente, isso aí, poucos anos, a Bíblia, ela não é um punhado de textos isolados, meus queridos. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Se ela é revelada a nós, ela não conta trechos isolados. Ela faz parte de uma grande narrativa. Essa é a palavra. Narrativa. Narrativa é história. Narrativa é processo. Tem começo, meio e fim. Então a Bíblia não é simplesmente abrir aqui, Jeremias 7:1. Não é isso. É a gente entender o que Deus fala em toda a sua palavra. Nós temos 66 livros, vários autores, um espaço de tempo enorme, de mais de 1000 anos entre os autores, mas o autor da Bíblia não são aqueles inspirados. Não é Jeremias, não é Paulo, não é Tiago, não é Lucas, não. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Então ele conta algo para nós, meus irmãos, e isso que a gente chama de teologia bíblica, é o todo, não é parte. Se acontecer em parte, vai acontecer igual aquelas pessoas que eu já encontrei. Deus colocou no meu caminho pessoas desse tipo, pessoas legalistas, pessoas que procuram fazer o certo, não porque o coração delas é convertido certo, mas porque ela acha que fazendo o certo, ela recebe um favor diferente de Deus. Porque ela lê lá, ela vai lá, pega o Deuteronômio e vai ver, olha só, assim diz o Senhor, se assim você obedecer, você vai ser abençoado, se não obedecer, vai ser amaldiçoado. E a pessoa pega de toda a história da Bíblia e acha que está para ela. Mas quando eu olho para a narrativa bíblica, eu vejo que eu e você, nós não conseguimos ser obedientes a Deus. Ou você ainda está com esse véu nos seus olhos, ou você ainda está como os discípulos no caminho de Emaús. Parece que estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Porque quem se acha, meus irmãos, digno, ele está com uma venda nos seus olhos. Se você lembrar de Paulo, ele está com escama nos olhos. Porque ele não está vendo Jesus, ele não está conseguindo discernir o que Jesus é. Se eu me acho digno, meus queridos, de receber o favor de Deus, a minha ideia, o meu entendimento de quem Deus é, de quem eu sou, está corrompido. Porque se Deus é santo, eu não sou. Se Deus é bom, eu não sou. Deus é perfeito, eu não sou. Deus, ele não oscila, eu oscilo. Então o que nós vamos fazer, Rodrigo? Eu olho para a Bíblia, e quando eu olho, eu vejo aquele que se sobressai sobre todas as coisas. Que a Bíblia me ensina que Deus colocou ele no centro de todas as coisas, Cristo Jesus. É através de Cristo é que eu posso receber o favor de Deus. Aleluia. Não é porque eu faço, pelo que eu deixo de fazer, é graça de Deus. E a graça vem sobre nós, nos lava de todo o pecado, nos enche de vida e nos leva para o céu. É graça sobre graça. Mas a gente só vai ter esse entendimento, meus queridos, se nós tivermos uma doutrina, uma teologia bíblica, embasada na palavra de Deus. Você pode vir até mim, seguir minhas ideologias, mas isso não vai trazer vida para você. O que traz vida é a palavra de Deus. É o que traz vida. E a igreja fica morta sem essa palavra. Porque quando Deus fala, o homem vive. Quando Deus fala, o homem vive. Enquanto Deus fala, meus irmãos, nosso coração continua pulsando. Aleluia. É dessa forma. Mas se nós não tivermos essa compreensão, meus queridos, nós nos perdemos. O que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús? Eles olharam. A gente não leu aqui, eu li. Dá para ler mais um pouquinho, mas eu li até aqui, porque esse é o ponto. Eles olharam, olha só, a gente está triste, meus irmãos. O semblante deles estava triste. Eles estavam o quê? Decepcionados, meu irmão. Decepcionados com Jesus. Por quê? Eles criaram uma expectativa de Jesus. Mas era aquilo que Jesus iria fazer? Não. Eles esperavam de Jesus aquilo que eles construíram, a partir daquilo que eles ouviram e que pensavam. E aí eles ficaram o quê? Decepcionados. Decepcionados, meus irmãos. De quem é a culpa quando a gente se decepciona com alguém? Você já parou para refletir nisso? De quem é a culpa quando eu me decepciono?
A gente quer botar a culpa na pessoa, né, irmão Ed? Fulano de tal. Mas a culpa, meu querido, é de quem colocou expectativa sobre a pessoa. Em nenhum momento a pessoa se colocou naquele lugar em que você colocou ela. É quando você se frustra com a pessoa, você quer culpar quem? Ela! Mas quem criou a expectativa foi quem? Você! E nós ficamos remoendo essas coisas na nossa vida, meu irmão, e sofre em vão, por causa da nossa ignorância com relação a isso. E eles fizeram dessa forma, eles esperavam, olha só, até teve mulheres que viram lá o sepulcro vazio, os discípulos olharam também, mas a gente achava que ele era aquele que ia restaurar o reino para Israel. A gente olhou lá os profetas, que falavam que o Cristo é aquele que se assentaria no trono de Davi, mas o trono de Davi ainda está vazio, eles falaram. Eles estavam usando o quê? A Bíblia, a Escritura, mas não era conforme a doutrina bíblica, do todo, de toda a narrativa. E o que é isso que eu estou falando de narrativa, meus irmãos? Estou falando dessa palavra de Deus que começa lá no nada. A sua Bíblia não começa no Gênesis? Proposital, não é o acaso. Foi assim, dessa forma. Ela começa no Gênesis porque ela apresenta o Deus que cria as coisas do nada. Antes que houvesse qualquer coisa, ele já era, e aí ele vem e traz as coisas à existência. E depois, o que ele faz? Depois de criar todas as coisas, criar a vida, criar os astros, etc., ele faz o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Você está falando de imagem e semelhança, meu? Você está falando aqui de compartilhamento, de troca. Meus queridos, nós vivemos em um mundo em que é muito fácil as pessoas amarem cachorro e gato. É muito fácil. Mas por quê? Porque o gato não retruca. O cachorro não vai chegar lá, você chegou, deixou a comidinha para ele lá, você vai voltar do culto, vamos criar essa história aqui. Você vai voltar do culto, de repente, pois é, por que demorou tanto assim? Olha, eu não gostei muito daquela ração. Não, você vai chegar e vai estar limpo, não vai ter mais nada. Aí é fácil. Agora, se relacionar com o igual, aí que está a complexidade da coisa. E quando Deus faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele está falando ali de relacionamento. Relacionamento com o animal não é a mesma coisa que relacionamento com gente, meus queridos. E é isso que Deus cria no homem, por isso que tira um dia especial, um momento especial. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança para se relacionar com Ele. Mas lá no comecinho, na sua Bíblia, no Gênesis, você vê que há um evento narrado. Poderia ter pulado aquilo dali. Poderia ser livro que a gente compra por aí, livro só de história bonita. Você sabe que lá no fim, não, vai dar tudo certo, ele perdeu aqui, mas vai ganhar depois. Não, a Bíblia é real, ela mostra que há a queda. E na queda, meus irmãos, a partir daquele momento, do Éden, nós vemos o homem cada vez mais em decadência, em decadência, em decadência. Nós vemos o primeiro homicídio acontecer, Caim matando Abel. E aí a história vai passando e nós vamos lendo a nossa Bíblia. Aí nós chegamos a ter um homem chamado Abraão. E nesse homem chamado Abraão, Deus o chama. Ele chama ele para um projeto. Deus chama ele para uma missão particular. Deus pega esse homem e diz que ele vai construir um povo a partir da geração deste homem. Assim nasce o povo de Israel. Isso vai passar Abraão, vai passar Isaac, vai passar Jacó. Aí de repente, meus irmãos, nós vamos ver o povo cativo no Egito. Por causa do quê? Dos seus pecados, meus irmãos. Das suas falhas. Da sua falta de compromisso com Deus. De repente nós vemos esse povo sendo tirado com mão forte. A Bíblia diz, com o braço estendido, com mão forte. Deus tira eles de dentro do Egito e leva eles em direção a uma terra maravilhosa que emanava leite e mel. Para a época, meus irmãos, a gente quer um monte de coisa, um monte de frescura, né? Mas para a época, leite e mel já estava bom demais. Então dessa terra jorrava leite e mel. Só que na peregrinação nós vemos um povo que obediente, um povo grato. Não. Nós vemos um povo que não obedece a Deus, que não é grato a Deus, que mesmo vendo as cordonizes vindo do nada para eles terem carne, Deus ainda quer satisfazer esse capricho deles, eles reclamam. Esse povo todo morre no deserto.
nasce uma nova geração, eles vão para entrar na terra prometida. Você está vendo essa história? E nós vamos vendo, meus irmãos, cada vez mais o declínio desse povo que foi separado para ser o povo exclusivo de Deus. Mas eu posso olhar para as histórias da Bíblia, meus irmãos, e ficar só na parte do texto e não ver a narrativa, a história toda. E eu perco o essencial do que Deus está querendo compartilhar comigo. Nós vamos ver a instituição do povo de Israel como um Estado. Nós vamos ver que eles querem agora um rei. Eles escolhem um rei segundo a vontade deles. Eles rejeitam Samuel. E Deus fala para Samuel: olha só, Samuel, não rejeitaram só você, rejeitaram eu também. Então deixa eles seguir. Eles vêm, levantam Saul. Saul é desobediente. O povo declina novamente. Deus escolhe Davi. Aí nós olhamos para Davi. A gente fica lá olhando a história de Davi. Uau, Davi, vai lá, derrota o gigante. Você vai derrotar também. E a gente vai, meus irmãos, mas perde o sentido de toda a história bíblica. Que quando eu olho para Davi, eu penso: poxa, eu sou Davi. Aí de repente eu vejo a queda de Davi. Depois eu vejo a desfragmentação. Não é verdade? Vai vir Salomão, Salomão vem, Salomão começa a fazer uma coisa, meus irmãos, que o povo de Israel nunca mais deixou de fazer, que era misturar-se com os povos estranhos. E vem esse homem cheio de sabedoria, e mesmo com toda a sabedoria, no fim da sua vida é incerto o estado que ele estava. Isso vai passando, o povo de Israel se divide, reino do norte, reino do sul. Depois levanta-se o juízo. Você vai ver a sua Bíblia lá, juízo. Você vai ler Sansão, por exemplo, quando a história mais contada para as crianças é de Sansão. Aí vem lá Sansão forte, poderoso, e vai, pega uma queixada e mata uma galera, e mata leão sozinho. Mas se nós perdemos, meus irmãos, esse senso da Bíblia como um todo, nós ficamos só como um exemplo de moral. Olha só, Sansão poderoso, hein? Mas o que Deus está querendo falar, meus irmãos, é que nós por nós mesmos, nós não conseguimos ser salvos. O povo de Israel teve seus juízes, o povo de Israel teve seus grandes homens e mulheres, mas ainda assim eles continuavam o quê? Pecando e rejeitando a Deus. Era necessário, é necessário um Salvador. Não um homem, mas Deus que se fez homem. Estou falando de Jesus Cristo, meus irmãos. Quando eu olho para Sansão, eu vejo toda a sua força. Eu não devo só esperar que eu tenha força para derrubar todos os meus inimigos, não. Eu devo olhar para Sansão e ver que mesmo toda a minha força não é o suficiente para me levar até o fim com vitória. Porque eu preciso de um alguém maior. E é o que o autor dos Hebreus vai escrever na sua Bíblia. A gente leu o capítulo 2, a gente caminhando mais para frente, chegando lá no 11, finalzinho dele, você vai ver que todos eles esperavam algo maior, que hoje em nós é completado. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, ter esse entendimento. Não pegar versículos isolados, trechos isolados. Nós devemos ver a Bíblia como um todo. Por isso que crente tem que vir à igreja para ouvir, para refletir, para compartilhar, para entender uma forma diferente, para enxergar com uma outra ótica, um outro ponto de vista. Porque em casa sozinho, no meio do mato, meus queridos, você vai estar muito provavelmente indo num caminho um pouco perigoso. Pelo menos as últimas pessoas que eu encontrei assim, não deu muito certo. Porque a Bíblia fala de relação, da relação de um Deus Criador e o seu povo rebelde. Mas ainda rebelde, o seu amor superabundou o pecado. Aleluia. Por isso, meus irmãos, o centro da nossa vida, da nossa pregação, da nossa mensagem, da nossa oração, do nosso trabalho, do nosso casamento, de todo o nosso esforço para querer estudar, de todo o nosso esforço para querer ganhar mais, de todo o nosso esforço para querer viver mais, todo o nosso esforço da nossa vida deve estar centralizado em Cristo Jesus. Porque não há outro meio, meus irmãos, não há outro Salvador.
Não há nenhum outro que seja digno. Se você pegar lá no Apocalipse, na conclusão dessa narrativa, e Deus é o único que pode escrever a história, saber no final dela, você vai olhar e ver que ninguém é digno de abrir os selos. Mas aí aparece o Cordeiro de Deus. Aleluia. Cordeiro de Deus por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou. E hoje em glória à destra de Deus Ele está, meus irmãos. É porque Ele morreu e ressuscitou que há esperança para nós. Isso muda tudo, queridos. É muito fácil pegar a parábola que Jesus contou do filho pródigo e pegar o anel. Você já ouviu essa pregação? Eu já ouvi. Acho que são 12 pedras. Já ouviu essa, Antônio? Eu acho que é isso, 12 pedras. Aí o cara vem aqui pregar e fala das 12 pedras do anel do pai do filho pródigo. De onde que ele tirou isso? O que o pai do filho pródigo tem, meus irmãos? O que tem a ver? O que isso vai agregar na minha vida? Isso vai me tornar o quê? Um libertino? Eu vou achar que eu posso ir lá para fora, fazer o que eu quiser, e depois eu vou voltar aqui, o pai vai estar... Entendeu o que acontece aqui? Eu posso olhar para mim que eu estou a vida toda na igreja, nunca caí no mundão, e vou dizer que eu sou aquele que ficou em casa. Não, meus queridos, é muito mais além disso. E esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós precisamos ter o quê? Doutrina bíblica. E não é uso e costume não, meu querido, tá? Se você quiser conversar comigo depois, a gente conversa tranquilamente. Porque a igreja nossa está na situação que está por causa do nosso legalismo. Legalismo, se você quiser olhar na sua Bíblia, muito próximo ao dos fariseus. Por quê? Eles impediam que os outros entrassem no reino de Deus e eles também não entravam. Jesus falou. Vocês correm o mar para fazer um prosélito, ou seja, um convertido, um crente. E aí tornam ele o quê? 2 vezes mais filho do inferno do que antes. A nossa igreja pode ser uma fábrica de filhos do inferno, meus irmãos. A partir do momento que nós não estamos alinhando com a doutrina de Deus. Nós vamos à doutrina dos homens. Nós podemos usar artifícios humanos para movimentar isso aqui. Podia encher de um monte de questões, meus irmãos, mas nós devemos estar alinhados à doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. É isso. O que a Bíblia nos fala? Timóteo, 2 Timóteo 4,3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A doutrina é o quê? Saudável. Sã é saudável, meus irmãos. Então eles não vão suportar, pelo contrário, irão cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Nós vivemos nesse mundo que as pessoas estão procurando alguém que elas se sintam bem em ouvir. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, é o Evangelho que fala do amor que nos constrange. Aleluia. O profeta Jeremias ele fala que Deus nos atrai com cordas humanas. Deus nos atrai através da relação. Deus nos atrai através do convívio, através da troca, através dos desafios interpessoais, meus irmãos. É aqui que Deus faz a coisa acontecer. É aqui que a gente é desafiado, meus queridos. É aqui que a gente é colocado à prova na nossa mansidão, na nossa paciência, nosso domínio próprio, não é verdade, meu Toninho? É aqui que é muito fácil estar aí na rua e na rua pode tudo, meus queridos. Mas aqui a gente tem princípios. Aqui a gente tem princípio. Aqui a gente sabe que o cabeça é Cristo Jesus. E qualquer um que quiser colocar-se no lugar do cabeça será cortado e lançado fora. Porque não dá fruto. O que dá fruto são os troncos, são os galhos. É o que dá fruto, meus irmãos. Nós somos esses galhos enxertados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para quê, Rodrigo? Para frutificar. Para frutificar. O que mais, Rodrigo? Quando Paulo fala para Tito, ele fala: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2:1. Você entende como a centralidade da Bíblia está nisso, meus irmãos? Se nós olharmos as cartas de Pedro, etc., já vê que o cuidado deles é com a doutrina de Deus, a teologia bíblica que eu chamei mais cedo. Esse entendimento do todo de Deus para nós, não em partes, mas do todo. Não é só do Deus que dá,
mas o Deus que dá e Deus que requer. Você entende isso? Não só o Deus que faz, mas o Deus que faz e que também faz você fazer. É o Deus que ouve, o Deus que fala, o Deus que se move. É o Deus que tem preparado lá na eternidade, sim, o juízo. Ele recompensará cada um conforme as suas obras. Mas como os vários exemplos que Jesus Cristo deu a respeito do reino de Deus, aquele que não for fiel, aquele que não obedecer, a eternidade aguardada para ele, guardada para ele, é uma eternidade de choro e ranger de dentes. Nós vemos um tempo que tudo é paz e amor. Jeremias 4, Jeremias 8, eles já profetizavam isso. Eles dizem e falam falsamente contra o meu povo. Eles falam falsamente, profetas, igual você levanta hoje na igreja também. Profetas que falam falsamente. O que eles falam, Rodrigo? Paz, paz, paz. Quando não há paz. Lá em Jeremias Deus já falou. E hoje não é diferente. Todo mundo aí, paz, paz, vem para cá. Vem para cá que Deus tem para dar. Vem, vem, vem. Deus quer que te dá mais. Opa, quem quer dinheiro, né? Pregador estilo Silvio Santos. Vem cá, olha aqui o aviãozinho, aqui o de beijo. Recebe pela fé. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo nos ligou novamente com Deus. Aleluia. Eu posso não ter o que eu queria ter, eu posso não estar na situação que eu sonhei quando mais novo estar, mas eu sei que quando eu dobro meus joelhos, o Pai que está nos céus, Ele também habita com contrito de coração. Aleluia. Eu posso dobrar o joelho lá na minha casa, nem que posso estiver sozinho, eu vou sentir a presença dele lá, me envolvendo, me dando esperança, me dando força para vencer, porque eu sei que não é só em partes, eu sei que é a história inteira, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará, e eu me levantarei juntamente com ele, para reinar com ele em glória. Aleluia. A gente só vai viver isso se a gente tiver uma noção inteira do Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. É inteira, não é em parte. É isso que nós devemos entender. A última leitura, 1 Timóteo 6, 3 a 5. Falando da realidade que a gente vive hoje, tá? Para a sua vida inteira. Que talvez você mude. Não é verdade? Você vai morar em outro lugar, você vai congregar em outra igreja, vai ficar mais perto para você. Então você vai procurar o quê? Um lugar que esteja centralizado na vontade de Deus. Por quê? O que pode acontecer, Rodrigo? Paulo fala para Timóteo, ele fala, olha só, 6, 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, alternações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O que é isso aqui, meus queridos? É gente que usa da palavra de Deus fora do contexto. É gente que usa da palavra de Deus só para ficar fazendo contenda. Você já parou para ficar com pessoa, fica só questionando? Pois é, mas lá, versículo tal, diz assim. Eu gosto de estudar, meus queridos, eu não estou falando contra isso, imagina. Eu seria a última pessoa no mundo a falar isso. Mas tem gente que vive só para encontrar chifre em cabeça de cavalo. É o que está aqui, eu só estou traduzindo uma linguagem mais de hoje ainda. Ele está dizendo que olha só, é enfatuado, é enfadonho, é uma coisa chata. Por quê? Porque a palavra de Deus é poder, mas eles não entendem. Ficam procurando questões, contendas, e aí nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. Eles ficam alternando, não param em lugar nenhum, porque são homens que a mente é pervertida e privada da verdade. Então nós devemos procurar estar alinhados à verdade de Deus. É isso, meus irmãos. Deus é real, creia. Em nome de Cristo Jesus. Ele é real. Ele não é um Deus que está lá assim. Não. Ele é Deus que está aqui. Eu quero essa leitura. O maior milagre, meus irmãos, que eles visualizaram
A gente pode olhar para cá e a gente fica assim, poxa, paralítico andou, o cego viu, o fluxo de sangue da mulher parou, estancou na hora. Uau! A lepra saiu, a gente fica apavorado, não é verdade? Mas o maior milagre eles viram aqui, ó. Eles estavam, poxa, o trono de Davi ainda está vazio. Roma ainda está sobre nós. Mas Jesus fez o quê? Versículo 27. Grava aí na sua Bíblia, sublinha. Então Jesus conduziu eles por todas as Escrituras, desde Moisés aos profetas, explicando o que essas Escrituras diziam a respeito dele. É a palavra inteira. Por isso nós devemos ler a Bíblia toda, meus irmãos, para a gente ter entendimento. Por isso que culto não é perca de tempo, se a palavra for pregada, claro. Que a gente vem aqui, a palavra não vem, a gente perde tempo mesmo, né? Mas se a palavra for, não é perca de tempo. Porque a gente está conhecendo a Deus. Aleluia. Que Deus, Rodrigo, esse Deus estava caminhando com eles na estrada, com direção a Emaús. Que Deus, Rodrigo, é o Deus que assenta-se com eles, e mesmo não acompanha em nome de Cristo Jesus, é o Deus que se assenta com eles para jantar à noite. É o Deus que está lá na sua casa. É o Deus que te acompanha. Esse é Deus, meus irmãos. É o Deus de poder? É, sim, claro que é. Mas poder, onde a gente oferece por aí? Mas esse Deus de intimidade, de amizade, de amor, de entrega, é somente Jesus Cristo. Aleluia. O Deus que se assenta conosco na mesa, Ele parte o pão e dá graças. Aleluia. Aí nós olhamos, esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aí quando eles entenderam isso, o que aconteceu? Você lembra ali o restinho da passagem? O restante, né? Não o restinho. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. 31. Nesse momento ele desapareceu. É uma coisa que eu sempre me questionava quando criança isso aqui. Fui entender recentemente. Né? Por isso que a gente tem que estudar, não é? Ler a Bíblia, a gente tem que ir atrás. Foi só nos últimos 7 anos, acho assim, que eu cresci assim, no entendimento de Deus. Antes disso, eu estava na igreja e tocava, meu irmão. Na sede aqui, ó, quando eles nem tinham finalizado a construção, eu estava lá tocando, estava eu, o irmão Agenor, a minha Maria Pacheco, que hoje já está cursando nos céus. A gente tocava lá, a igreja enorme. Quantas terças-feiras na sede, no meio gente que nós temos aqui hoje, eu vi, meus queridos. Está entendendo isso aqui? Mas eu não tinha um compromisso com Jesus. Eu não entendia a profundidade toda do Evangelho. Mas Deus tem me abençoado. Eu tenho cada dia mais conhecido um pouquinho mais. É o convite que eu faço para você. Todos os dias eu vou ter que dar isso para mim. Não, cara, não, hoje eu estou quebrado. Mas o Espírito Santo nos impulsiona, meus irmãos, a viver essa vida. Glória a Deus. Aí quando eu olhava, eu falei, o que aconteceu? Jesus desapareceu? Não. Não é que Jesus desapareceu. Uma vez eu vi um teólogo falar isso, eu achei muito interessante. É que agora eles não tinham entendido. Então Jesus não estava mais diante deles. Porque até aquele momento eles não tinham entendido. Eles queriam que viesse um rei para botar as coisas no eixo do Estado. Israel, botar todo mundo para fora, estabelecer suas divisas. Não, a gente quer. A solução para o nosso filho não é isso que a gente quer, meu irmão. É a nossa mentalidade é igual a eles. Mas a partir do momento que eles entenderam que era Jesus, porque foi exposto às Escrituras para ele, aí eles tiveram em Jesus, tiveram relacionamento, estavam junto com ele na mesa, ele partiu o pão, deu graça, ele sumiu, porque não estava mais diante dele, porque agora estava dentro dele. Aleluia! A gente não serve a Deus que está diante de nós, não somente isso, mas que em nós está, meus irmãos. Isso faz toda a diferença. Aleluia! Não deixe que você simplesmente se curva, como a gente poderia botar uma figura aqui na parede. Não. Ele está dentro. A Bíblia fala que antes que a palavra venha à boca, ele já sabe. Aleluia. Mas eu só vou ter esse entendimento a partir de uma teologia, uma doutrina bíblica. Doutrina bíblica, meus irmãos, não manda ninguém para fora da igreja. Só se for um com a mente cauterizada que não quer se converter. Aí vai embora mesmo, né? Mas se a pessoa tem coração contrito, se a pessoa assumir o compromisso de seguir Jesus Cristo, ela não vai, não. Doutrina bíblica.
Doutrina bíblica, eu não posso ter vergonha, eu não preciso ter vergonha de pegar o pessoal da minha idade, um trabalho mais novo, convidar meus amigos. Não, vamos lá na igreja, porque Jesus é Jesus, o Salvador. Aí vai dizer, não, nada disso, meu querido. A gente lá fala de doutrina bíblica. A gente não fala de doutrinas humanas, a gente não fala de coisas, não. A gente fala de doutrina bíblica, doutrina que salva, doutrina que regenera, doutrina que transforma. Pega o mentiroso e torna alguém só pela verdade. Pega o ladrão e torna agora um trabalhador generoso. É isso que nós estamos falando, meus irmãos. Doutrina bíblica de Deus. Amém? É o que nós precisamos aqui. Eu conto com você nesse desafio, para que nós possamos construir isso. Eu tenho certeza que Deus nos dará um crescimento saudável, natural, na minha casa, na sua, na nossa casa, que é aqui onde a gente se reúne. Deus vai